Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Gente, eu preciso pregar ainda, né? Eu preciso pregar ainda. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da palavra, é o poder de sabermos que Deus, Ele é poderoso para nos curar, para nos libertar, para nos regenerar e para nos renovar. Amém? Então, muitas vezes nós nos acostumamos com esse ambiente e a gente fica acostumado tanto com esse ambiente espiritual e nós nem valorizamos tanto, porque nós não temos a capacidade nem de entender. Mas, se nós tivermos a revelação, nós vamos entender e aí nós vamos colher só bênçãos, né? Nesse testemunho eu vejo que ele teve a revelação de que Deus podia curar a filha. E Deus pode curar mesmo, né? Deus pode curar, queridos. Deus faz maravilhas no nosso meio, amém? E eu estou aqui hoje, né, com muito tremor e temor a Deus, para compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, né? Estou enviada em nome de Jesus, pelo pastor Osmil, e quero que você receba tudo que Deus tem para você hoje. Porque o que Deus ministrou para mim, que nós temos, que está disponível para nós, né, hoje, a partir de hoje, para esses últimos dias do ano de 2021, é o poder do renovo do Senhor para nós. Amém. Nós precisamos desse renovo. Nós precisamos, eu sempre falo, nós precisamos da palavra de Deus, sim, porque ela é o pão nosso de cada dia, ela é o pão que nos alimenta. Como a gente precisa do pãozinho, do café de manhã, né, para o nosso corpo, a palavra de Deus, ele é um alimento, ela é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. É a vitamina D de Deus, né? Eu falei a vitamina D e o Júnior falou que é de Deus. Essa vitamina D que nos enche, que nos fortalece, que nos alimenta. Mas nós precisamos ainda mais do Espírito de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus, queridos. Eu sempre vou pregar isso para vocês, vou sempre falar isso para vocês, porque a maior experiência que eu já tive na minha vida é ser uma mulher cheia do Espírito de Deus. Porque é só assim que a gente vence e é só assim que a gente consegue ter a nossa caminhada com Cristo. E a gente vai assim, ó, você vai ter um foco e o seu foco é Jesus, né? Você não olha nem para a direita nem para a esquerda, porque você está tão cheio e esse amor de Deus, que é esse ousado amor de Deus, ele nos enche de uma forma que transborda, amém? Então, que o Espírito da Verdade venha sobre este lugar agora, amém? Vamos orar? Para nós começarmos? Eu peço que vocês orem por mim, orem pela minha família. Peça para que Deus me use aqui agora como um canal de bênção para a sua vida. Que eu diminua e o Senhor cresça. E que o Espírito da Verdade venha sobre esse lugar, amém? Pode orar, queridos, quero ouvir essa oração agora, amém? Em nome de Jesus, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Pai, abençoa esse lugar, abençoa agora, Deus, esse tempo de compartilhar da Tua palavra, de repartir o Teu pão, que os meus irmãos aqui sejam alimentados por Ti, Senhor. Eu me disponho aqui agora, Senhor, me coloco diante da Tua presença e Te peço espírito de revelação, espírito de discernimento e de sabedoria, no nome de Jesus, Pai. Enche esse lugar com a Tua presença, Pai. Que os Teus anjos possam estar acampados aqui e que eles venham ministrar o coração da Tua igreja, Pai. Que eles possam receber essa palavra agora como uma semente frutífera, Senhor. Que possa dar muitos frutos. Em nome de Jesus, Pai, que todo pensamento agora, eu levo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Pai, coloca nossas mentes cativas a Ti, Senhor, para receber tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Senhor. No nome de Jesus, amém?
Aí eu recebo a tua oração, amém? Queridos, a pregação de Cristo, ela é suficiente nas nossas vidas para nos regenerar. Nós vamos falar sobre o poder do renovo. Então, o que significa regenerar? Eu busquei lá o significado dessa palavra. E regenerar é gerar ou produzir novamente, dar nova vida. Então, o que é o poder do renovo? É te dar nova vida, é te produzir de novo. Eu quero que você receba esse significado como, poxa, em Deus, em Cristo e com a pregação de Cristo, eu posso viver novamente, eu posso revivificar. Amém? Você pode ser produzido de novo aí. Vamos produzir de novo. Abra sua mente para você receber essa palavra e ela ter ação na sua vida de realmente você poder dizer: eu sou cheia do Espírito Santo, eu sou renovada em Deus. Amém? Então, a pregação de Cristo, ela é suficiente para nos fazer de novo como filhos de Deus e para, através dessa pregação, ela possa ser suficiente para sermos suficientes nele. Nós precisamos ser suficientes em Cristo. Porque muitas das vezes nós nos encontramos cheios de fé, servindo a Deus na casa do Senhor, mas às vezes nós sentimos ainda falta de algo na nossa vida, porque nós não estamos suficientes nele. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Você tem que ser uma pessoa tão cheia, tão renovada, com esse renovo de dizer: Cristo é tudo para mim, né? Como você falou, Ele é o motivo, né, da nossa vida. A nossa fé é a obra de Cristo. Isso tem que ser muito claro no nosso coração. Para que a gente seja renovado, nós temos que ter Jesus como suficiente. Você tem Ele como... A palavra de Deus diz que nós temos que reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. O que significa isso? Que Ele seja suficiente para mim. Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Salvador. Eu preciso de mais alguma coisa? Né? Ele é o meu Senhor, eu sirvo Ele. E olha, Deus paga direitinho, né, queridos? Deus não deve nada para ninguém. Ele paga direitinho, Ele só tem bênçãos para nós. Ele tem o único motivo, Deus, Ele tem um motivo tão grande de nos abençoar, Ele quer curar a tua filha, né? Como Ele curou, Ele quer nos curar. Ele quer nos fazer pessoas cheias, mas nós precisamos do quê? Simplesmente abrir o nosso coração. A palavra de Deus, ela é suficiente, né? Isso é indiscutível. Mas para que eu possa receber essa palavra, eu preciso tornar essa palavra uma verdade para mim, eu tenho que abrir meu coração. Então, que você possa abrir seu coração, amém? Essa palavra que há poder, que transforma, essa palavra que traz à existência aquilo que não existe, eu creio nessa pregação, eu creio no poder do Evangelho. Por quê? Porque lá em Romanos 1,16 diz: porque para nós o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Amém? Isso é para nós, queridos, o Evangelho é poder de Deus. Então, tudo na minha vida tem que ser poderoso. A minha família é poderosa. A minha vida é poderosa, o meu trabalho, sabe? Tudo você tem que saber que a sua vida é poder de Deus. Vai manifestar o poder de Deus. Se você estiver renovado, se você tiver sua mente renovada, se você abrir mesmo seu coração e falar que essa pregação de Cristo é suficiente para mim viver todas as bênçãos. Enquanto eu viver nessa terra, eu vou viver todas as promessas de Deus. E você também. Para isso, você tem que tomar posse e receber essa palavra no seu coração. Por quê? Porque nós observamos que no mesmo ambiente, onde a mesma palavra, onde nós temos a mesma pregação do Evangelho, como está escrito, quem creu nessa pregação? Lá em Isaías 53, que é o capítulo que nós vamos ler,
diz isso. Quem creu nessa pregação? Isaías 53, ele fala do sacrifício, o profeta, ele fala sobre o sacrifício de Jesus na cruz. E quem creu nessa pregação? Né? Por quê? Porque se nós não recebermos e não crermos, para que vale essa pregação? Sabe o que diz essa pregação? Que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então é uma pregação poderosa, não é? É uma pregação para te deixar suficiente em Cristo. Então vamos ler lá Isaías 53, para não ficar só eu aqui falando, mas o Senhor falando na sua palavra. Isaías 53, capítulo 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Vamos até esse versículo 10. Amém? Queridos, aqui o profeta estava falando de quem? Né? De Jesus. Esse Jesus que existe um sacrifício de cruz e nós temos que saber desse sacrifício, nós temos que crer nesse sacrifício de cruz, tomar posse para vivermos essa verdade na nossa vida. O profeta já tinha falado dele antes mesmo, porque isso é lá no Antigo, né? E veio, e não aconteceu isso mesmo? Ele veio, ele se entregou por vontade do Pai, né? Ele se entregou, ele foi moído, ele foi rejeitado, mas ele fez tudo isso para que nós tivéssemos essa reconciliação com Deus novamente. Então, Isaías 53 traz a profecia do sacrifício de Jesus da cruz. Ele traz a verdade da realidade dos dias de Jesus. Um povo com o coração duro, as pessoas com os olhos fechados. E a Bíblia diz que eles pediram para Jesus um sinal, sendo que eles acompanharam quase todos os milagres que ele tinha feito. Pediam como se eles tivessem o direito de uma prova individual. Então, as pessoas viram tudo isso de Jesus, andaram com ele, mas diz aqui que naquele tempo
eles cobraram até de Jesus, me dá um sinal se é você mesmo, né? Se você é filho de Deus mesmo, faziam várias cobranças para ele. E hoje, nos dias atuais de hoje, queridos, nós também não vemos que, diante de todo esse sacrifício que ele fez na cruz, tem gente que ainda não crê, tem gente que ainda não acredita, não reconhece que sem Deus nós somos casa vazia. Sem Deus nós estamos literalmente mortos. Porque só em Deus nós temos a vida eterna. Só em Deus que nós vamos conseguir viver uma vida plena. Então, mesmo naquele tempo, trazendo para os dias atuais, nós vemos as mesmas coisas hoje. Que Jesus veio, a profecia, houve a profecia se cumpriu, Jesus veio e mesmo assim hoje nós nos deparamos com pessoas que ainda não creem em Jesus e muito menos nesse sacrifício de cruz. Porque a cruz, ela representa para nós, queridos, vitória. Aonde está a morte, a tua vitória, né? Onde está o teu galardão? Por quê? Porque Cristo morreu para nos dar vitória. Eu aprendi, uma vez ouvi uma pregação sobre a cruz que é tão tremenda que tantas coisas que foi ali, não foi só ele ser morto, moído, pelas pisaduras deles nós somos sarados, que ali na cruz ele levou todo o nosso pecado, tirou toda a nossa iniquidade e nos deu perdão, só através do sacrifício de Jesus. Mas a cruz também ela tem algo tão espiritual, tão maravilhoso, que a Bíblia fala que todos que foram pregados naquele madeiro, né, aquelas pessoas eram pessoas que cometeram crimes horríveis. E Jesus, sem nenhum crime, sem nenhum pecado, ele foi lá porque todos que eram pendurados no madeiro eram ditos como malditos. Eram pessoas malditas. E Jesus foi, não como maldito, mas para quebrar toda a maldição na nossa vida. Então, quando nós estamos em Cristo, toda maldição é quebrada na nossa vida. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você cruzou essa cruz, porque a cruz, ela é cruzar. Você tem que cruzar, não é só olhar para a cruz, se ajoelhar diante dessa cruz e adorar essa cruz. Não, eu preciso cruzar essa cruz. Eu preciso acessar o que está atrás dessa cruz, que é o sacrifício de Jesus, que é não ter enfermidade, não ter condenação, não ter maldição sobre nós. Porque Ele levou toda a maldição. Ele quebrou toda a maldição naquela cruz por mim. Se eu creio nele, se eu o aceitei como meu Senhor e meu Salvador, eu tenho essa verdade sobre a minha vida e você também. Amém? Então temos que tomar a verdade da cruz para nós. Então nós vemos nos dias atuais que às vezes nós somos tão marcados por palavras tão poderosas. Vivemos e experimentamos ambientes espirituais tão cheios da glória de Deus. Mas é incrível como que ainda nesse ambiente tem pessoas que ouvem essa palavra e não são transformados por ela. E ainda eles ouvem e saem do mesmo jeito. Como? Como pode isso, né? Por quê? Porque todas as vezes que a gente vem à casa do Senhor e nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, ela tem que transformar você. Você tem que cruzar, você tem que falar, Senhor, hoje eu cruzo a cruz para receber a verdade dessa palavra. Porque senão nós vamos viver do mesmo jeito e como aquelas pessoas que cobravam de Jesus sinais. Nós não precisamos cobrar. Ele é o sinal da nossa salvação. Ele é o sinal do nosso milagre. Eu vou ler um milagre de Jesus. Você tem 7 dias. Olha quantos... Gente, no Evangelho diz, lá na Bíblia, não sei aonde está direito o endereço, mas eu li que nem caberia num livro todas as obras que Jesus fez nessa terra. E ele fez por 3 anos, né? A gente sabe que foram só 3 anos. E não caberia num livro. Então, nós temos todos os milagres. É só sabermos acessar ele, amém?
Então, queridos, vamos lá. Não tem como a gente ouvir essa palavra e não ser transformado por ela e sair do mesmo jeito, né? Depois de ouvirmos ela. E ainda não ter a solução de problemas do ser humano. Como pode a gente ouvir a palavra e não conseguir solucionar? Tem solução, sim. Para tudo tem solução. Nós temos aflições e lutas? Temos. Mas existem buracos na nossa alma que dói tanto. E que são esses buracos? São marcas de pessoas que ainda não se tornaram pessoas suficientes no Senhor. Então, por isso tem essas marcas. Marcas de ansiedade, de angústia, de tristeza. Pessoas que não estão contentes com aquilo que Deus faz. Pessoas que não estão contentes com aquilo que Deus quer. Né? Cruzar a cruz também é seguir a Jesus e carregar a sua cruz. Você tem que dizer, Cristo é suficiente para mim e não importa as circunstâncias, eu louvarei, eu adorarei. Amém? Amém. Deixa eu só andar aqui um pouquinho. Mas Deus, queridos, Ele é tão poderoso que Ele quer levantar essa igreja. Ele quer levantar uma igreja santa e adornada. Essa igreja existe, são aqueles que ouvem essa palavra e que têm o coração puro e as mãos limpas. Eu falei da igreja, das pessoas que ouvem a palavra e não são transformadas por elas e saem de cultos e cultos do mesmo jeito. Mas eu creio que Deus é tão poderoso que Ele tem essa igreja aqui. É uma igreja santa e adornada. Essa igreja existe. São aqueles que ouvem essa palavra, que têm o coração puro e as mãos limpas. Porque Deus, Ele não nos pede o seu serviço. Deus, Ele não te traz aqui na casa do Senhor num domingo, às vezes na semana, para te pedir serviço, para te pedir tantas outras coisas que eu poderia citar aqui, mas eu coloquei o serviço. Sabe o que Deus pede para nós? Está lá em Provérbios, filho meu, dai-me o teu coração. Então, é o que Deus quer que a gente dê para Ele, é o nosso coração. Ele nos pede o nosso coração. Filho meu, dai-me o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, Deus levanta uma igreja santa e adornada, que tem Jesus como suficiente e por isso ficamos cheios dele. Quando você dá o seu coração para Deus, você dá o seu coração para Ele e Ele vai ser suficiente para você. Você não vai ter falta de nada. Isso é real, queridos. Você não vai ter falta de nada, porque você vai ficar cheio dele. Essa igreja existe, ela tem coração puro e mãos limpas e recebem o poder dessa palavra que é capaz de trazer um novo nascimento no seu interior. Um renovo de um ambiente novo. Você precisa desse renovo para entender tudo isso que eu estou falando. Não é por sabedoria humana, por inteligência, queridos, é por revelação. Você precisa de um renovo. Não importa se você tem 1 mês na igreja, 1 ano na igreja, 10 anos na igreja, 20 anos na igreja. Você precisa de um renovo. Você precisa de um renovo num ambiente novo. Amém, igreja? Amém. Amém. Olha, lá em Isaías também 11, do 1 ao 5, diz sobre esse renovo, que Jesus é esse renovo. Eu vou abrir aqui para Isaías 11. É do 1 ao 5. A palavra diz assim, ó: então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra
e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, Jesus, ele é o nosso renovo. Entende que quando nós temos ele como o suficiente, quando nós recebemos esse renovo, um ambiente novo em nós, nós recebemos esse Jesus que ele é o renovo, ele é tudo, queridos. Ele faz brotar, ele faz dar vida àquilo que já está morto. Jesus, ele cura, ele liberta, ele restaura, ele regenera. Então, se ele é suficiente para você, você não precisa de mais nada. Você só precisa viver debaixo dessa palavra e não debaixo de buracos na sua alma, de palavras, de tantas outras palavras, porque nós temos facilidade em crer naquilo que não é verdade, naquela voz mentirosa do inferno. E eu estou aqui te dizendo que existe uma voz de Deus que diz que Jesus é suficiente para você viver o resto da sua vida de hoje para frente. Ele é tão suficiente que você não vai precisar de nada. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Amém? Às vezes andamos em ambientes internos, em lugares tão escuros e obscuros, conhecendo a palavra, que não conseguimos entrar nessa renovação. É tão escuro no nosso interior, sem intimidade, com uma falta de intimidade. Precisa ter a intimidade também. Para você entender isso, para você ter essa revelação, você precisa ter intimidade com seu noivo. Como que você quer casar com Jesus sem ter intimidade com ele? Quando você escolheu o seu marido, a sua esposa, para quem é casado aqui, você não via a hora de ter a intimidade com ele, não é? Você desejava esse momento. E até hoje que você já tem a intimidade. Como é essa intimidade? Fala que é o maior prazer do ser humano é esse. E com seu noivo? Jesus é o noivo, né? Você quer casar com Jesus? Você precisa ter intimidade. Tenha intimidade com o Senhor. Sabe, busca essa intimidade do seu jeito, orando, fazendo 7 dias de oração. Dá 7 voltas, querido, unge mesmo. Eu sempre fiz essas práticas porque são atos proféticos. Para viver com Jesus não é no natural. No natural a gente consegue? Consegue. Mas o pastor falou uma frase que eu falo também, que está na Bíblia, né? Não é uma frase nossa. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos fazer coisas espirituais. Você acha normal uma pessoa que tem um cargo? Porque Naamã, ele tinha um cargo. Ele era um homem poderoso. E ele não queria tirar a roupa dele para mostrar toda a lepra que estava por baixo daquilo ali. E qual foi o comando que Deus deu para ele? Através lá do profeta. Porque usou uma menininha para falar, olha, eu conheço lá um jeito. Vai lá no meu profeta lá, quem você vai ouvir. Ele foi. Qual foi o comando? Vai se despir, tira tudo e mergulha. Porque ninguém vai mergulhar de roupa, né? E foram 7 vezes. Que coisa mais doida. Para que 7? Não podia ser uma vez só? Porque as coisas de Deus são movimentos, são espirituais. Não é para você entender com a sua mente humana, é por revelação. E eu acabei de ler em Isaías 11, que o espírito da sabedoria, o espírito do conhecimento, está tudo em Jesus. Nós fomos criados por Deus para termos 100% da nossa mente, né? E vivermos 100%. Mas aí nosso irmão Adão vacilou. Aí foi tirado. E Jesus, ele veio nessa terra 100% homem, mas 100% Deus, amém? E o que ele fez? Ele usou 100% da mente dele, queridos. É o que Deus tem para nós também. Só que Deus limitou um pouquinho por causa do pecado, né? E ele falou, peraí, vou limitar ali um pedacinho. Mas não queira entender as coisas desse mundo. Para muitas coisas é muito legal você usar 70%.
Imagine você usar 100%. Uau! Porque tem aqueles menininhos lá que já nascem, né? Os gênios aí do mundo que são extraordinários. Para a ciência, para a tecnologia, para tantas coisas. Mas com Jesus, posso falar para você? Não usa. Fala, Senhor, eu não quero usar nem 1%. Eu quero me derramar. Eu quero me jogar, Pai. Porque quando o Senhor for suficiente em mim, esse renovo vem sobre a minha vida, me renova inteira, me faz nova, me dá 100% de tudo. De fé, de ousadia, de tremor, eu não te dei espírito de temor, mas eu te dei espírito de ousadia, de intrepidez. O Senhor me deu hoje aqui, ó, nesse lugar, um espírito de ousadia para estar falando com vocês. Amém. Então, queridos, é falta de intimidade, onde andamos tão doentes da nossa alma, com feridas na alma, com enfermidades emocionais e físicas. Por quê? Porque elas se manifestam na nossa carne. A nossa casa, às vezes, tão assolada com situações que nós não entendemos. Nós não conseguimos entender. Eu estou aqui, eu estou servindo, eu estou todo dia aqui, Senhor, mas a minha casa ainda precisa do seu poder, Pai. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser suficiente em Deus e ser autoridade nessa terra. O maior mal não é aqueles que não creem, aí os ateus, aqueles que não creem, que não querem saber. O maior mal é o crente, o cristão, não saber a autoridade que ele tem. Não saber a autoridade que ele tem de trazer ordem na sua casa, de trazer ordem na sua saúde, trazer ordem na sua mente, trazer ordem até no seu trabalho. Está atribulado, está tendo... Se levanta como autoridade. Senhor, o Senhor é suficiente na minha vida. Eu tenho o renovo do Senhor, então eu vou guerrear isso aqui e eu vou vencer. Amém? Precisamos, queridos, não podemos. Porque essa palavra, ela tem poder. Nós vimos isso em Isaías 53. Há um poder de renascimento na palavra do Senhor e a cruz de Cristo nos deu poder de nascer de novo. Mas como eu preciso nascer de novo? Né? De novo essa pregação. Por quê? Porque nós entramos naquele mesmo discurso de Nicodemos, com aquelas necessidades de entender. Eu falei, você não tem que entender com a sua mente humana, não tente entender. Se joga. Viver com Jesus é a gente ir até ali, ó. Até aqui. Imagina que isso aqui é um abismo, tá? Um lugar bem... Abismo não, é um lugar alto, uma montanha. E você, lá embaixo é um abismo, aqui não é um abismo. Viver com Jesus é assim, ó, você vai até aqui, ó. Quando chegar aqui, você não olha, você se joga. Porque se você olhar, você vai falar, não vai dar. Não é assim, Fernanda. Eu preciso nascer de novo. Por que eu tenho que nascer de novo se eu nasci da barriga da minha mãe? Foi Nicodemos, um cara, um mestre da palavra. Um cara mestre, fez essa pergunta para Jesus. Olha que coisa, né? Eu vou ler, porque nós precisamos ler, amém? Eu anotei aonde está. Acho que é João 3, 1, 12. Isso. Vamos ler, porque a palavra de Deus é poderosa, amém? É a pregação de Cristo que nos faz suficiente nele. Amém? Deixa eu achar aqui, João 3, aí vai do 1 ao 12. Ora, todo mundo achou? Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, mestre, rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire se eu te haver... Opa, saiu aqui, peraí. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? Então Jesus está falando o que aqui, queridos? Não queira entender as coisas de Deus na carne, porque o que é da carne entende coisa da carne. O que é do Espírito entende as coisas do Espírito. E você é espiritual, amém? Você é espiritual. Deus é Espírito e nós somos também. Então, eu sou espiritual. Você tem que ter essa verdade. Você tem que ter essa autoridade para isso. Para chegar na sua casa e entender. Olha, Senhor, essa coisa terrena aqui está terrível. Mas eu sou espiritual. O Senhor é comigo e eu vou agora aqui limpar, ó. Aí você faz os atos proféticos. Você ora 7 dias, jejua 21 dias. E olha, tantas coisas, queridos. Eu já até passei óleo ungido na minha casa, pano de chão. Sabe? São loucuras para Deus, mas é assim. Com Jesus, nós somos loucos por Jesus, amém? O pastor Lucinho que prega isso, né? Nós somos loucos por Jesus, amém? Você é louco por Jesus? Você tem que viver o sobrenatural. Não dá para entender. Nem o cara que era mestre em Israel, um poderoso lá, ele quis entender e Jesus falou, cara, se você não está entendendo, como que eu vou te explicar as coisas celestiais? Você está no raso, né? Jesus falou para ele, sai do raso. E você também, sai do raso, querido. Não deixa as águas do Espírito ficar aqui, ó. As águas do Espírito, elas sobem, ela vai até o tornozelo, até o joelho, até os lombos ou até te imergir todo. Eu não quero água nem no joelho, nem nos lombos. Eu quero águas, eu quero me imergir nessa água, eu quero me jogar e ser levado pelo Espírito. Por que ele fez essa pergunta e por que nós também, às vezes, fazemos essas perguntas? Porque eu preciso nascer de novo. É porque, às vezes, não abrimos o nosso coração o suficiente para que essa palavra, ela transforme nosso ambiente interior. Olha, eu falei muito dessa palavra hoje, né? Suficiente. Jesus tem que ser suficiente. A pregação de Cristo, ela é suficiente. E nós, às vezes, não abrimos o nosso coração o suficiente para que essa palavra transforme esse ambiente interior. Precisamos ter esse ambiente interior curado para que não venham espíritos imundos e tomem esse lugar. Porque a Bíblia diz que o espírito e o mundo andam procurando repouso. E se eles acham vazia, eles ainda vêm e ainda traz consigo 7. O que significa isso? É uma palavra que está lá em Mateus que diz que a casa às vezes está limpa e adornada, mas está vazia. Aí o que acontece? Vem espíritos imundos e ele vem, ele acha limpa, vazia, ele fala, opa, eu vou entrar e ainda posso trazer mais 7 comigo. E você quer isso para a sua vida? Não, porque você não nasceu para ter um ambiente interior vazio. Você não pode aceitar isso. Você nasceu para ter o teu interior com rios de águas vivas e do seu interior tem que fluir essas águas, né? Então você nasceu para ter um lugar cheio e rios de água vivas
Quantas vezes aqui eu ouvi o Espírito falar sobre águas aqui para nós, sobre termos esses rios. Não dá para você viver hoje, com dias tão difíceis, com tantas lutas. Cadê os rios? Cadê as águas fluindo do seu interior, querido? Você vai chegar num ambiente de trabalho ruim, você vai colocar essas águas para fluir. Começa a jorrar essas águas. Começa a jorrar águas de rios. Fala, Senhor, lava esse ambiente aqui agora. Eu lavo, porque eu tenho água. Do meu interior fluirão rios de águas vivas. Não é a palavra que diz? Por que nós cremos assim? Não, você não consegue, você não pode. Você é novinho ainda, você acabou de se converter. Não, queridos. Você tem Jesus como seu suficiente. Ele te dá esse renovo que está em Hebreus 11. E você vai fluir rios de águas vivas. Amém? Aonde você estiver, essas águas vão jorrar. Agora, por esses dias, são dias de confraternizações. São dias de reunirmos com a família, com a festa da firma, hashtag, né? O pessoal está postando festa da firma. Isso é antigo. Hoje é outro nome aí, que eu nem me arrisco a falar, porque eu não sou boa no inglês. Happy, não sei o que lá, happy hour. E antigamente era festa da firma. E Natal, né, família. Você vai ter que fluir o que de você nesses lugares? Rios de águas vivas. Para que elas não te contaminem. Porque se você chegar num lugar só assim, eu aceitei Jesus, eu sou cristão, vou na igreja todo domingo, mas você não tem um renovo, você não é cheio desse renovo, as águas vão te levar, porque são rios, a água não é parada. Você que vai jorrar, sua água vai ser mais forte. Amém? Então, casa vazia por fora. Opa, foi muito aqui, peraí, queridos. Você nasceu para ter um lugar cheio de rios e de águas vivas. E como tornamos esse lugar vazio? Casa bonita por fora, mas vazia. Jesus estava tentando mostrar para nós que é uma tentativa frustrada da religião de substituir a regeneração da cruz por essa reforma externa. Não adianta, é frustrada. Jesus falou, é frustrada. Não adianta, Nicodemo, você querer entender com a sua mente. Mergulha com Jesus, queridos. Os dias estão tão difíceis, está passando tão rápido, já é Natal. Olha, acho que na próxima pregação já é Páscoa, né? Porque tá assim, gente, vocês têm noção que foram 2 anos de pandemia? Eu falei, nossa, 2 anos, né? Porque eu tive lá em 2000, para mim parece que eu tive o ano passado, esse vírus aí, mas não, já foram 2 anos. E já estamos no Natal, e já estamos no Ano Novo. Então, o que nós temos que fazer? Viver esses últimos dias de 2021 com esse renovo, com essa regeneração. Deixa Deus te trazer isso para você, essa regeneração da cruz. O Senhor está te convidando hoje para que essa casa seja cheia do Espírito Santo que regenera. Amém? O homem sem o Espírito de Deus, nós vemos em várias partes da palavra que é um ambiente seco. E um ambiente seco traz o quê? Infertilidade. É vazio, não tem água. Não deixe, querido, não deixe o seu interior assim. Deixa o renovo de Deus. Não quero entender como é. Não sei como é. Se abre, se joga, levanta a mão para o céu assim, ó. Sabe? Levanta a mão para o céu e fala, Senhor, me enche desse renovo. É isso. Não tem mágica. Nós não temos nós não temos rituais. Amém? Nós somos espirituais. Nós não temos rituais. É se jogar, é levantar a mão, é abrir tua boca. Deus tem dons para a sua igreja. Deus, o que Ele fez? Olha, a obra de Cristo foi perfeita, não foi? Nós sabemos a obra de Cristo é perfeita. Mas podemos dizer que ela não é completa. Por quê? Porque depende de nós. Eita Deus. Ele fez, mas Ele fala assim, olha, Deus enviou o Filho, Jesus. Jesus enviou o Espírito.
e o Espírito enviou a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Somos nós agora que vamos para cima, que vamos viver, que vamos falar, não tem crise com Cristo, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Nós temos a oração para curar o enfermo dentro da nossa casa. Põe a mão na cabeça, unge a barriga, unge, creia, declare, não aceite. Ai, mas todo mundo morre disso, todo mundo, você não é todo mundo, você é filho de Deus. Amém? Então, o que significa ter o meu interior cheio de rios de água vivas? Ter uma experiência de renovação. Porque eu creio no que a palavra diz. No deserto, no tronco de Jessé, pai de Davi, brotaria um renovo, e o Senhor está dizendo para nós, através dessa palavra, que está brotando em nós um renovo em nosso interior. Você crê? Amém. Então receba e dá glória a Deus por isso. Amém? Queridos, Deus não vai fazer o que já está feito, né? Foi o que eu disse, a obra da cruz é perfeita, mas ela pode ser completa através de nós. Eu não estou falando para você receber um renovo que vai te deixar animado, que vai te deixar empolgado, né? E diz para você, não estou dizendo para você receber um renovo, para você dizer glória a Deus, aleluia, mas de um renovo que vai transformar o ambiente interior da tua vida. E ainda, quem sabe, você continue o mesmo aqui no culto. Você chega na sua casa, encosta sua cabeça no travesseiro para dormir, mas você vai ser totalmente transformado e renovado pelo Senhor. Eu declaro, queridos, isso é algo que eu solto para você na sua vida, que eu declaro como profeta de Deus aqui hoje, porque Ele me enviou, amém? Você volta para sua casa e ela não será mais uma casa vazia. Do seu interior, o seu interior não será vazio. O Senhor quer te dar vida, um renovo, que você vai fluir rios de águas vivas, amém? Amém. O Senhor nos dá para a nossa vida, o Senhor quer das nossas vidas, é que voltemos para o lugar do Éden. Sabe qual é o lugar do Éden? Lugar de contentamento. Eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Esse é o lugar do Éden. E Ele quer isso de nós. Volte para esse lugar, né? Eu tenho tudo o que eu preciso. Poder de um novo renascimento no Senhor. Esse é o lugar do Éden. Sabe, eu quero nascer todo dia de novo. Eu quero ser renovado pelo Senhor todos os dias. E você também queira isso. Queira nascer de novo. Não pergunte, eu preciso nascer de novo. É para nascer de novo? Vamos nascer de novo. Olha, eu ouvi que João Batista se batizava todos os dias. Ele fazia isso como um ato dele. Querido, se nós pudéssemos, não seria maravilhoso? Eu digo que toda vez que eu vou numa igreja que tem apelo, você quer aceitar Jesus, igreja? Eu fico assim, eu tenho que segurar a minha mão. Porque, querido, tem que aceitar Jesus mesmo todas as vezes. A gente deixa para a igreja, para aqueles que ainda não tiveram essa experiência. Mas queira isso, queira ser renovado, queira ser um homem cheio do Espírito Santo, sabe? Para ganhar vidas, para edificar o reino, para trazer à existência aquilo que não existe. A sua palavra tem poder, amém? Então volte ao primeiro amor. Amém. Às vezes a pessoa que sentia, ela por algum motivo deixou de sentir. Aquela que creu por algum motivo deixou de crer. Às vezes temos algumas experiências e nós perdemos os bons olhos. Não deixe essas más experiências tirarem isso. Existe exagero, existe. Mas você tem o Espírito Santo e Ele é o seu termômetro aí. Para você não exagerar, né, no renovo, no ser cheio. Mas também não aceite ser vazio. Se os seus olhos, isso é uma referência bíblica, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz.
O Senhor restaura a tua visão hoje. A palavra qual é a palavra então, Fernanda? A palavra é: no meio dessa terra seca, está nascendo um renovo, está nascendo a esperança. Amém. Essa palavra, quando eu anotei, é para a sua vida. Amém. Mas eu declaro também que essa palavra é para a casa do oleiro de Votorantim. Amém? Amém? Essa palavra é para a casa do oleiro de Votorantim, que no meio dessa terra seca está nascendo um renovo e está nascendo a esperança para Votorantim. Porque Deus levanta essa igreja, queridos, não é para nós, não é para nossa glória, é para a glória dele. É para ganhar todas as famílias. É para ganhar a família do Rude inteira. É para ganhar a família do Andrei, é para ganhar a família da Rita, é para ganhar a família da Diná, é para ganhar a família da Tereza inteira, a família do pastor Osmil, a família do Júnior, a família do Vitor, a família do Lucas inteira. Amém? Então, essa palavra é que no meio dessa terra seca está nascendo um renovo e nasce a esperança. Para 2022, vamos ter esperança, querido, em Cristo. Não nessas coisas daqui, porque quem está focado aqui está tendo buracos na alma, amém? Então, tem muitos que estão crendo e muitos que não conseguem mais crer, mas nós não. Tem muitos que sentem e tem muitos que deixaram de sentir. Mas o Senhor diz, desse tronco caído, que parece que não tem valor, mas é o tronco de Jessé, pai de Davi, dele vai começar a sair uma folhinha verde, e essa folhinha verde ela vai trazer a esperança da renovação. Amém, né? Assim seja, Senhor. O que o Senhor está te dizendo, é possível você renascer, é possível você ter essa autoridade do Senhor na tua vida. É possível, queridos. Amém? Vai controlando meu tempo, irmão. Amém? Olha, Isaac, tem uma passagem na Bíblia que fala de Isaac. Isaac era filho de Abraão, filho da promessa, né? Que promessa, queridos? Sabe, você não sabe quem é Abraão? Então você fala aí assim, ó, leia a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Mas amém, nós estamos aqui aprendendo juntos. Isaac, quando ele estava numa terra seca e ele ia cavar os poços, a Bíblia diz que brotava água. E as pessoas tinham inveja. E os donos daquelas terras falavam, como pode? Essa terra era minha e não saía água. Mas, com Isaac, Isaac foi cavando os poços conforme o que o pai dele tinha ordenado e o que o pai dele tinha ensinado para ele. O seu pai tem te ordenado o quê? O seu pai tem te ensinado o quê? Vai cavar os poços, filhos, que vai sair água. Amém. Só que essas águas não vai sair só do poço, vai sair também do seu interior. Amém? Então, por que que isso acontecia com Isaac? As pessoas não entendiam, porque a grande verdade espiritual é que da terra que não tinha nada, o nome dela era Gerar, ela era seca, de repente começava a brotar água, porque o que Isaac fazia manifestava o que estava dentro dele, não era o ambiente que ele estava, né? Não é aquele ambiente de terra seca, era o que estava dentro de Isaac. Tudo aquilo que Deus me ordenou, tudo aquilo que Deus me prometeu, vai sair água. Amém? Tenha essa verdade espiritual para você também. Porque, queridos, não tem a ver com o lugar físico que você está. Não tem a ver com a igreja que você frequenta. Não tem a ver com o pastor que você fala que você serve. Tem a ver com que... Eu até vou ler para mim não falar errado. Tem a ver com o que está aí dentro de você. Sabe, não tem a ver com um lugar físico. Tem a ver com o que está aí dentro de você. É aquele que vai para casa sozinho e sabe que Jesus é suficiente em toda situação. Amém? É aquele que recebe essa palavra e ela te renova e ela te transforma. Essa pessoa que é você...
ela é curada, ela é sarada, e dentro dela fluem os rios de águas vivas. Você precisa criar esse ambiente novo aí. Sabe, eu estou aqui para profetizar na sua vida, para trazer essa palavra, mas quem cria esse ambiente e quem faz acontecer é você. É como o sacrifício da cruz, ela é perfeita, mas quem completa é você. Você que toma posse da sua salvação. Quando você for lutar, não se esqueça da armadura de Deus. Sabe, a armadura de Deus, ela está lá em Efésios. Não é assim, Deus te dá a armadura de Deus. Eu me revisto da armadura de Deus. Aí a armadura de Deus nada mais é do que está tudo linkado com a salvação de Cristo. É o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é o escudo da fé, é o cinturão da verdade, é os meus pés na preparação do evangelho. É andar no evangelho, é andar falando, sabe? Vai indo e vai falando, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É você ir, vai indo e vai pregando. E vai manifestando na sua vida. Manifesta na sua vida, querido. Sabe, manifesta, não prega. Pregar dá dor de barriga. Dá frio na barriga. Sabe, quem está aqui, glória a Deus, que Deus me permitiu. Mas pregar é você manifestar aonde você estiver o evangelho de Cristo. Calça os seus pés nessa palavra e vai. Seja profeta de Deus, né? Nós sempre usamos o Anderson como nosso exemplo. É um profeta de Deus. Ele fala para a pessoa, olha, você vai fazer. Você ser profeta, né? Seja profeta na sua casa. Seja profeta nos seus filhos também. Na Clarinha, Clara, você é uma serva de Deus, minha filha. Você é curada porque Deus vai te usar muito. Deus vai te usar muito. Vamos ser profeta, amém? Precisamos deixar o Senhor nos tocar e voltarmos para o lugar do Éden, que é esse lugar de contentamento, né? Um lugar de eu tenho tudo. Queridos, eu sou muito feliz com Jesus, porque assim, quando você tem Jesus, você tem tudo, sabe? Você passa por aflições, mas você tem a certeza que Ele não vai te abandonar, porque Ele falou, eu vou, mas deixarei para vós o meu Espírito. E vocês não vão estar sozinhos nenhum dia. Nem naquele dia que você pensa assim, nossa, cadê Deus nessa hora? Ele está ali com você. Amém? Queridos, essa é a palavra que eu tenho para a igreja, né? Que o Espírito Santo possa completar essa obra. Que Ele complete essa obra na sua vida. De fazer você renovado. Fazer você pregar através da manifestação da sua vida. Nós vamos pregar com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser. Porque há um culto de oração que nós fizemos algumas semanas atrás, eu cheguei a comentar com os irmãos que eu fui ministrada que, olha, nós temos tantos pregadores fantásticos. Coaches, congressos, convenções, tantas coisas bonitas, mas, queridos, o que nós precisamos é ter intimidade com Deus. Nós precisamos disso, ser renovados, transformados, e não importa o ambiente físico. Isaac não estava num lugar que era propício para aquilo, mas o que estava dentro dele manifestou. Então, vamos manifestar, amém? E que agora... Vamos para a prática. Eu sempre finalizo a palavra de Deus. Já finalizei aqui. Vou até fechar para mim não ficar olhando. Eu gosto de nós fazermos na prática agora. Vamos ter esse tempinho. Eu estou com quanto tempo? Que horas são? Amém. Estamos finalizando, tá bom? Fica de pé agora. Vamos ser ministrados por esse louvor. Amém. Glória a Deus. Pede para Ele vir. Manifesta, querido. Abre esse ambiente interior agora.
Deixa o Santo Espírito de Deus fluir na tua vida. Pede para Ele quebrar toda a inteligência humana, para Ele quebrar todo o sofisma na sua mente, para que você seja livre, porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente você será livre. Às vezes somos presos a tantas questões, a tantas dúvidas, mas nós não queremos, Senhor. Hoje eu creio que o poder dessa palavra, Pai, ativa sobre a vida dos meus irmãos uma unção fresca, um óleo fresco, dons espirituais repartidos. Vem, Senhor Jesus, como o Senhor veio em Atos 2, como um som de um vento impetuoso. E o Senhor repartiu sobre eles, ó Pai, línguas de fogo estranhas, ó Pai. Línguas de fogo, dons espirituais. Manifesta, Pai, a Tua presença nesse lugar. Queremos ser curados, queremos ser renovados, queremos ser, Pai, regenerados na Tua presença, Paizinho. Vem, Espírito Santo, vem. Vem nesse lugar, Pai. Enche as nossas vidas. Aquece o nosso coração com essa fé, Pai. A fé em Cristo. Uma fé poderosa. Que eles possam, Senhor, sentir agora, Pai, a unção do poder dessa palavra, o poder do renovo. Sejamos renovados na nossa mente, renovados no nosso espírito, Paizinho. Uma igreja viva que te adora, Pai, em espírito e em verdade. Oh, Deus, sopra, Pai, vem dos 4 cantos dessa terra sobre a igreja, Paizinho. Visita cada um agora, Pai. Enche com Teu Espírito Santo. Declara um renovo dos céus. Declara um renovo do Espírito Santo, Pai. Cumpre em nós o que foi escrito em Joel, Pai. Espírito Santo, Jesus. Amém, Jesus. Faz de novo, Jesus, em nós, como no primeiro amor, Pai. De novo, faz de novo o Teu povo. Clama por Ele, querido. De novo, faz de novo o Teu povo. Clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o Teu povo. Clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o Teu povo. Clama-te. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Sopra, Espírito de Deus. Flui, Senhor, através de nós, Pai. Oh, Jesus, nos faz, Pai, uma igreja santa, adornada, mas cheia do Teu Espírito, Senhor. Cheia do Teu Espírito, Jesus. Queremos o Teu renovo, Pai. Queremos a Tua presença em nós, Jesus. Queremos o Teu Espírito fluindo em nós, Pai. Batiza-nos, Senhor. Sim, Jesus. Amém. Amém, Jesus.
Te convidamos, Espírito Santo, Tu és uma pessoa, Pai. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Sim. Peçam e receberão. Peçam e receberão, Jesus. Sim, Jesus, sim. Derrama o Teu Espírito Santo, Jesus. Derrama sobre as crianças, Pai. Enche elas do Teu Espírito. Faz uma igreja avivada, Senhor. Vem mais uma vez. Vem mais uma vez. Sopra do Teu Espírito Santo, Jesus. Inunda as águas do Teu povo, Pai. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Toca, Senhor, toca no mais íntimo deles, ó Pai. Faz eles agora cheios do Espírito Santo, Pai. Cumpre a Tua palavra, Jesus. Oh, Deus, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós. Nos faz fortes em Ti, Jesus. Nos faz fortes, nos faz cheios, cheios. Peçam e receberão. Peçam e receberão. O Espírito Santo, Ele é o teu amigo, o teu conselheiro. Ele é uma pessoa, querido. Manifesta todo o seu amor por Ele agora. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro o poder dessa palavra liberada sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nosso pastor está agora com a palavra em nome de Jesus.